Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao 16º episódio do podcast da turma. Esse episódio é a parte 2 do 15º, em que continuamos a entrevista com a professora Cíntia Mazzoni, mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Mackenzie, supervisora de estágio, e o Matheus Emanuel, que é um recém-formado pela Cruzeiro do Sul em psicologia e trouxe as experiências dele enquanto estagiando. No primeiro episódio, a gente tratou dos tipos de estágio, tratamos também das experiências do que é um supervisor, um orientador e os estágios internos e externos. Nesse 16º, vamos tratar das responsabilidades da universidade e do aluno, além de algumas novas experiências e até mesmo dicas que a professora trouxe e o Matheus também trouxe para como saber e como lidar com o estágio. Convido a todos, quem ainda não segue, seguir o @podcast da turma, tudo junto, no Instagram, porque lá vamos realizar as postagens de novos episódios e também relembrá-los dos episódios que já postamos com vários temas super importantes. Então, quem ainda não segue, siga @podcast da turma e também vocês podem dar o feedback de vocês, sejam as impressões dos programas, opiniões e até mesmo compartilhar ideias que vocês perceberam e podem ser divergentes do que a gente tratou nos episódios, tá? A gente tem um canal aberto para todo mundo compartilhar suas experiências. Sem mais delongas, vamos continuar o 15º agora, 16º episódio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os direitos e os deveres do estagiário. Tá? Começando pelos direitos. Quais são os direitos do estagiário? A. Ter acesso a todas as informações éticas e legais que orientam a prática do estágio. B. Receber orientação formativa referente às atividades e práticas profissionais do estágio no qual está vinculado. E C. Receber supervisão contínua e regular das atividades e práticas realizadas no local de estágio. Aí aqui eu só queria perguntar para vocês se existe na percepção de vocês, professora, Matheus, algum outro fator que não está disposto aqui que vocês acham que é interessante trazer como direito do estagiário. Eu vou dizer que é dever, e não só direito, estar em terapia. Porque sem a terapia, a nossa subjetividade fica atrapalhada ou fica atravessada muitas vezes pelo nosso cliente, pela nossa prática, pelo nosso dia a dia, né? Vou de novo trazer a situação que eu trouxe. Já pensou se eu não tivesse em terapia e a minha cliente chega dizendo: estou com câncer, tive que tirar o seio, perdi minha mãe. Olha a minha subjetividade atravessada e atrapalhada por toda essa minha confusão e dor. Se eu não tivesse em terapia, eu poderia transferir isso tudo para ela. Falar: ai, socorro, eu não vou dar conta. Vai embora, porque eu não consigo dar conta de você. Né? Eu não posso, eu preciso acolher essa mulher. Né? Ela está contando comigo. Então eu preciso me segurar, fazer cara de paisagem, né? Segurar a emoção dela e depois pedir para alguém segurar a minha. Porque senão fica difícil a atuação. Perfeito. Eu compartilho muito desse ponto de vista, porque esse tipo de experiência faz a gente entrar em contato com conteúdos que a gente não espera, né? E são situações que o código de ética ele é muito claro em relação ao nosso posicionamento, até mesmo a ação ali, né, o que está acontecendo, demanda ali também, às vezes, algum posicionamento nosso, que na terapia a gente consegue discutir também, né, levar, trazer essas angústias que a gente leva também um pouco para a supervisão, mas é uma coisa que a gente pode elaborar também ali em terapia, né, é sempre bom. Entendo que é um recurso que nem sempre é acessível para nós universitários ali, mas existem grupos terapêuticos, né, se eu puder compartilhar um aqui, que eu acompanho no Instagram, pelo menos, tem o Tera Pretas, né, que é para homens pretos, né, uma roda que acontece, acho que a cada 15 dias, e ali é possível fazer trocas, né, se não me engano também tem, eu acho que, posso confirmar aqui no Instagram, mas se não me engano é Casa de Marias, né, que faz acompanhamento psicológico para mulheres ali também,
né? Não sei como funciona ali, né, esses equipamentos, mas são recursos que a gente pode buscar e na graduação eles fazem toda a diferença, né? Porque, como a professora disse, né? Às vezes se a gente, utilizando o exemplo dela, né? Se a gente ficar em casa, às vezes esse recurso não vai provocar a gente, né? Esses conteúdos, aliás, não vão provocar a gente, mas quando a gente entra em contato com o outro, provoca ele coisas que vem. E vem. Depois no descricionário a gente vai colocar, então eu vou pegar depois com o Matheus certinho o nome desses locais, e aí a gente descreve, coloca no Instagram e na descrição do podcast para que todos possam acessar se necessário. Agora vamos falar dos deveres, né? Primeiro, firmar o termo de compromisso de estágio com a instituição de ensino e com a parte condescendente, ou seja, o local onde você vai realizar ali o seu estágio, né? Local e pessoa, tá? Isso. Obrigada pela dica. Realizar o que está proposto no plano de atividades do estágio. E se vocês quiserem ir colocando, né, no meio da fala, fiquem à vontade, tá? Observar as normas e regimentos da instituição de ensino e da concedente. Pautar a sua atuação pelas normas do Código de Ética Profissional do Psicólogo e demais resoluções que orientam a atuação em psicologia. Também é dever buscar o conhecimento técnico, profissional e acadêmico de maneira autônoma, com o apoio de orientadores e supervisores. A gente sabe, né, que a universidade, ela realmente, por ser um curso generalista, ele dá uma pincelada nas coisas, não existe aquele aprofundamento que em muitos casos é necessário, então isso deve partir sempre do aluno, né? Buscar para poder compreender e fazer uma intervenção mais eficaz e eficiente, né? Completar a integralidade completar a integralidade da carga horária de atividades práticas necessárias para finalizar o estágio em regime presencial. E aí aqui a gente frisa o regime presencial porque na época da pandemia existiu uma legislação que determinou que os estágios fossem remotos devido à segurança de saúde de todos. Porém, essa lei ela foi revogada em 21. Então, a partir de então, todos os estágios obrigatoriamente são presenciais. E conhecer a estrutura organizacional e observar as normas e rotina das instituições nas quais desenvolvem os seus estágios. Que acredito que aqui vai muito de encontro com aquilo que tanto a professora quanto o Matheus trouxe, da gente entender qual é o local que você vai fazer o seu estágio, entender quem é o público, o que é que aquela instituição está aberta a ser realizada ou não, para que você não conflite com a instituição, o equipamento, né, e faça ali realmente o que é necessário fazer dentro de um acordo, né, porque é assinado um termo de compromisso, tanto com o local quanto com as pessoas que você vai atender quando é algo mais individualizado. E aí eu vou passar... Pode falar, professora. Desculpa. Eu acho que é importante aqui a gente lembrar que tudo isso que você está falando é ético, né? Ou seja, a gente está numa relação com o outro, a gente precisa se precaver e o outro também, né? Porque se a gente está fazendo um estágio, a instituição que a gente está fazendo o estágio é responsável pela gente. Assim como no trabalho, né? Então, essa instituição vai ser responsável pela gente. A faculdade vai ser responsável por achar essa instituição. Né? E esse caminho fica... Então, quem que é responsável por esse sujeito que está fazendo o estágio? Por isso, a faculdade tem todas essas normas que a gente fala, vai ser chato, vai ser burocrático, né? Mas não. De que forma eu vou me garantir e garantir a integridade deste aluno, né? E isso também na clínica. De que forma eu vou garantir a integridade do meu paciente, de que forma eu vou garantir a integridade do meu aluno, né? De que forma eu vou garantir que essas éticas sejam confirmadas, não sejam... Porque, por exemplo, uma aluna recentemente foi
reprovada no estágio porque ela fotografou o atendimento dela, a criança no atendimento, né? Isso é antiético, né? Você tem que pedir, você como profissional, você pode fotografar desde que você tenha autorização dos pais dessa criança, né? Ou você tem autorização desse sujeito. Então, são muitas normas que a ética vai falando e que nem sempre a gente se dá conta. Para que prestar atenção nisso? Né? Só que na hora H a gente precisa dessa ética, e se a gente não tiver tido lá atrás, a gente dança, né? E o nosso RP fica em jogo. Isso. Né? Lembrando que, desculpa, eu ia só complementar que lembrando que, por exemplo, divulgação de imagem de criança e adolescente, que são menores de idade, isso está previsto no ECA, que há a impossibilidade de divulgação sem autorização dos responsáveis legais. Então, assim, às vezes uma criança, por exemplo, de acolhimento institucional, ela não tem ali o pai ou a mãe, mas aquela instituição na qual ela está inserida, ela é responsável legal por aquela criança e ela deve autorizar. Se não for autorizado, não pode ser compartilhado nem publicado, nada, porque está na legislação, então também é crime. Além de ser falta de ética, é crime. Sim, e a ética, quando a gente pensa de modo amplo no processo da psicologia, no profissional da psicologia, ela é a base central e não é de se surpreender que tem que ser praticada, exercitada a ética desde o seu início. Então, tanto as experiências que a professora trouxe, o exemplo que a Harumi trouxe, é algo que tem que estar na mente, tem que saber. Exatamente, eu tenho que tratar com ética e eu serei respondido com a ética. Então, não adianta eu achar, porque é o meu colega de estágio, que é o meu preceptor de estágio, que a gente tem uma troca muito boa, se eu cometer uma falta ética, ele não vai passar pano. Ele não vai pôr panos quentes, porque a ética é fundamental. E se eu cometer uma falta ética, o outro também vai cometer, então será uma série de faltas que vão estar sendo cometidas e não vão acontecer. Então não é de se esperar que o seu supervisor de estágio vai acolher a sua falta ética. É importante entender que tudo isso está relacionado com a qualidade do nosso serviço também. Né? Isso quer dizer que essas normas existem por algum motivo, como disse o Ezequiel, é importante que elas sejam seguidas pela qualidade do nosso serviço, e o Conselho de Psicologia também acompanha isso muito de perto, né, muito próximo, tanto com a cartilha, né, do Código de Ética, que, né, sempre ali, acho que, tem umas 3 versões, acredito eu, né, sempre acessíveis ali no site do próprio Conselho. O que, agora, em termos de... Uma outra questão que a Harumi falou, que me chama muito atenção, eu acho importante também a apropriação técnica, né? Porque o que a gente faz no estágio, ele também não pode sair do nada, né? Assim, porque, eu quero fazer isso hoje porque eu acho divertido. Mas é importante haver um embasamento teórico ali, né? Olha, porque eu li uma vez que esse autor falou que, não sei, o contato, né, o desenvolvimento com o desenvolvimento humano, o aprendizado, ele surge entre o contato com o outro. Quem falou, onde você leu, né, se possível comprovar, né, onde você leu, de onde você tirou, qual a sua referência, porque isso traz para o seu trabalho ali, ó, eu tenho certeza do que eu estou falando, alguém testou, alguém comprovou cientificamente, isso é muito importante para nós da psicologia, né, para nossa atuação também no campo de estágio. E esse conhecimento técnico vem da graduação como um todo. Por exemplo, na aula de processos grupais, que é quando a gente aprende a trabalhar com grupo. Então, por exemplo, por que você vai trabalhar com... Eu sempre trago exemplo com grupos, que é onde eu, além de gostar de trabalhar, onde eu tive maior experiência de estágio. Mas assim, então, como é que você vai trabalhar com um grupo, né? Da onde vem essa dinâmica de trabalho? Sei lá, eu pego de Pichon Rivière, eu pego de um, de outro, né? Então é importante a gente ter essas anotações. Nem sempre a gente vai ter claro na cabeça. Não, porque Pichon Rivière falou isso e aquilo. É importante a gente saber, pelo menos, onde visitar,
Porque hoje, com o recurso da internet, bibliotecas, de outros que a gente tem, fica muito mais fácil da gente visitar. Eu sei que esse autor falou, eu vou procurar, uma hora você acha, não diretamente dele, mas alguém que falou algo parecido com ele. E ali você vai falar, olha, tá de encontro com o que eu quero levar. Então esse domínio da técnica, né, da teórico ali, né, no caso, é muito importante para nossa prática, né? E é algo que eu sinto que, principalmente com a preceptoria, fazendo conexão com um assunto que a gente passou já há um tempo, se perdeu. Porque com o supervisor, pelo menos, ele também estava presente na sala de aula. Então ele trazia elementos. Lembra aquela aula que a gente falou sobre isso? Eu acho que você pode visitar aquele slide daquela aula. Foi uns semestres atrás, mas eu tenho ele aqui guardado. Ou então eu tenho no Blackboard algum outra plataforma que você consegue acessar. Eu sinto que a preceptoria também impactou nesse campo de experiência. E aí eu vou juntar isso dizendo assim, se a faculdade fosse legal, ela juntava professor e preceptor e falava assim, olha, os conteúdos são esses, né? Vamos juntar aqui, vamos trazer esses conteúdos para todo mundo saber, né? Tá bom, você não precisa saber profundo, né? Você não precisa saber o que foi dado, mas saber mais ou menos os autores durante as durante as reuniões de início de semestre, que a gente estava criando as disciplinas, os preceptores não estavam juntos. Então, poxa, como é que eu vou fazer com que esse cara tenha a teoria que foi dado? Eu sei porque eu estava em contato com os professores. Mas se eu não estou em contato com os professores, eu não vou saber. Sim. Então, poxa, eu preciso dessa integração. Legal. Mas a faculdade não faz essa integração. É porque a educação se constrói, né, também. E aí você junta toda a equipe. Legal. E eu acho que trazendo, assim, reforçando isso que o Matheus traz, né, de você ser técnico, de você ter fundamentos, conhecimentos técnicos e trazer isso à tona, porque isso também traz a confiabilidade para aquilo que você está falando, né? Porque quando você fala, você está trazendo um assunto e traz ali uma citação, às vezes no meio da fala, né? Algo do tipo, isso traz ali para quem está ouvindo saber olhar e falar assim, não, ó, essa pessoa ela sabe porque ela viu, fulano falou isso aqui, então ela está dizendo aonde. Então, se quem está ouvindo tiver mais interesse, ele sabe aonde buscar. Né? E isso traz essa confiabilidade, né? Que é extremamente importante na nossa profissão, né? Perfeito. E falando ainda, dando sequência, rodando a roda, nós elaboramos esse programa utilizando a cartilha, como a Harumi trouxe na introdução, e já tratamos sobre tipos, tratamos sobre o que é do supervisor e do orientador, o que é do estagiário. E agora vamos falar da instituição. E o primeiro ponto que a gente quer compreender melhor, vou jogar essa para a professora Cíntia, o que é o serviço escola da psicologia? Serviço escola. Bom, a gente tem a clínica escola e tem o serviço escola. A clínica escola serve para a gente como aluno começar a atender o público externo. Então, a partir do momento que todas as faculdades de psicologia, todas as faculdades de direito, todas as faculdades de contabilidade, se não me engano, têm o serviço escola, para que a gente possa começar o nosso estágio, começar a nossa prática pela faculdade, né? Com essa segurança que traz o supervisor, né? Eu tenho certeza da faculdade de Direito, porque as faculdades de Direito em geral, elas têm um escritório, né, modelo lá, que eles começam os atendimentos ao público por ali. Então, o serviço escola diz isso, né?
a abertura à comunidade, acesso da comunidade àquele serviço. E a clínica escola diz para a gente, como psicólogo, como médico, né? A gente não tem hospital na faculdade de psicologia, mas a gente tem a clínica, o NEAP, no caso da Unixul, e outros nomes, no caso de outras universidades, cada um dá o seu nome, né? Mas todas elas são a clínica escola, que são a oportunidade dos alunos começarem os seus estágios, entenderem o que é fazer estágio, o que é a clínica, né? Então, é a ponte entre a comunidade e a faculdade, e para que o aluno possa percorrer essa ponte. Respondi? Perfeitamente. Como foi sua experiência, Matheus, com o serviço escola na sua graduação? Olha, foi uma prática muito boa, porque assim, como eu já trouxe aqui, eu gosto muito de trabalhar com grupos, então assim, eu foquei muito isso nas experiências dos estágios, e eu tive apenas uma experiência de psicoterapia de atendimento, né? Foi só essa que eu pude, assim, degustar ali aquele atendimento, sabe? Semanal, atualização de prontuário, né? Com tudo tem no código de ética do profissional. Foi muito bom também, porque eles deram a possibilidade da gente escolher o público que a gente mais se familiariza para atender, né? Se tem alguma preferência, né? Pelo menos na supervisão que eu tive, né? O mais dificultoso que eu achei foi a abordagem, né? Porque na hora ali da matrícula foi só o horário da supervisão. Quem vai comandar ali para frente já não é mais escolha sua. O que eu acho que torna benéfico, por conta, ali concordando também com a professora Cíntia, né? Porque te permite explorar, né? Mas por outro lado, também reconheço que eu gostaria de um aprofundamento, né? Porque às vezes, na altura de um campeonato, numa graduação generalista, você quer aprofundar o conhecimento um pouco mais em alguma área, isso deixa a desejar, você tem que buscar por fora. Às vezes por fora também são cursos caros, né? Mas a experiência de psicoterapia ali dentro, em um ambiente que tinha ali o suporte, porque, por exemplo, né, se necessitasse em uma situação de emergência, tinha o NEAP, né, tinha os protocolos de segurança da universidade, né, seja para contato quanto na condução ali, né, no direcionamento da psicoterapia, e também para os estágios externos, né. Isso ajudou bastante o vínculo que a universidade tem com outras instituições, né, e o fortalecimento desse vínculo também, já que no final de cada semestre tem aquele formulário que eles precisam preencher, né? Cada final de estágio a gente entrega um formulário para a instituição, para que eles, além de atualizar o contato deles e preferência, né? Olha, eu recebi 2 estagiários, mas semestre que vem eu quero 4. Ou o oposto, eu recebi 4, semestre que vem eu quero 2, né? Isso é muito bom, né? Porque já a gente não tem que ir afora procurando, meu Deus, precisa de estagiário, tem um direcionamento melhor, abre só o catálogo, o leque ali, a gente vai partindo de um princípio, né? Só limitando. Isso é bom pra gente, né? Já que é um estágio obrigatório, inclusive, né, isso já que a universidade obriga, né, fazer o estágio, ela também tem que obrigar a te dar o campo. Só que a maneira como ela organiza, eu acho que até ajuda, né? Eu acho que pode melhorar, né? Porque através de uma planilha que é um pouco complexa de se trabalhar, né? Não sei se vocês já tiveram acesso à planilha, né? É uma planilha muito grande, que tem todas as instituições que têm parceria com a faculdade, de todos os campos, e todo mundo acessa ao mesmo tempo. Então os professores sabem lidar com ela. Não é, dá um Ctrl F ali, ó, Ctrl F e acha. E ali chega um momento que você senta com o professor e ele fala assim, onde você quer trabalhar? E a gente tem que escolher isso até semana que vem, para você ligar, confirmar com a instituição. Essa primeira semana é desesperador. Cada semestre é uma emoção diferente. Às vezes dá certo, às vezes não, mas a gente vai tentando equilibrar. Eu
do começo, né? Eu, por exemplo, comecei a graduação em 2019 e terminei em 2024. Eu pude observar algumas melhorias nessa organização, mesmo que a passos lentos, né? Mas que ainda assim proporcionou experiências assim que eu busquei, que eu queria, né? Então, eu quero trabalhar com crianças esse semestre. Trabalhei com crianças. Quero trabalhar com adultos, situação de vulnerabilidade, XYZ. Fui explorando. E a faculdade, ela me deu esses recursos, mesmo que não da maneira como eu esperava. Mas deu para tirar algo de lá. Bom, a próxima pergunta é: como que a instituição fomenta e garante a independência para a realização da pluralidade de atividades que podem ser desenvolvidas no campo do estágio? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Vamos lá, deixa eu tentar reformular aqui. A instituição, ela dá independência na realização das atividades, assim, de você escolher que tipo de atividade que vai ser desenvolvida no estágio ou não, ou isso... E até complemento, né, com um dos deveres do estagiário, que é seguir o proposto do plano de trabalho, né, realizar o que está proposto. Esse plano de trabalho, ele tem alguma independência, seja para o docente quanto para o discente, né? O Matheus trouxe para a gente algumas questões que muitas vezes é direcionada, de cima para baixo, você tem que se adaptar, mas ainda assim o docente que está ali tendo a visão de supervisor, ele pensou aquele estágio de uma forma, ou ainda assim é feito de forma quase dada. Vocês vão falar sobre isso e é sobre isso. Não tem uma independência sobre quais as dinâmicas podem ser aplicadas, quais os passos que podem ser tomados nesse sentido. Eu vou dizer que depende de supervisor para supervisor, e depende também de local para local. Porque, não sei se foi a experiência do Matheus, a gente sabe que tem locais, tem instituições que querem que os estagiários entrem, observem e acabou, né? Tem locais que os estagiários podem atuar junto aos grupos. Tem locais que eles prometem e não cumprem, né? Então, depende um pouco do local onde o estagiário está alocado. Depende também da possibilidade, vou colocar assim, do supervisor. Porque tem supervisor que ele vai te direcionando. Olha, agora, no próximo encontro, você vai fazer isso assim, assado, cozido, frito. Tem supervisor que fica, desculpa a expressão, muito bravo, porque você não sabe direcionar o seu grupo. Eu, como supervisora, eu estava no meio do caminho. Olha, então, o que vocês pensam? Estou pensando que eles estão falando disso assim, assado, cozido, frito. Vamos pensar assim? Vamos tentar assado? O que vocês acham dessa dinâmica? O que vocês propõem de dinâmica? Né? Ou olha, segura essa dinâmica ainda, não é a hora de a gente entrar com dinâmica. Observe um pouquinho mais. Né? Então, eu tento ir na sintonia do aluno e na sintonia do grupo. Por isso que para mim é tão difícil, tantas vezes, ler o relatório em supervisão. Porque você perde essa riqueza de detalhe. Você perde a angústia do aluno. Né? Você perde... O aluno está perdido ali, você não está vendo. Né? Se você está se preocupando com a técnica. Não, acho que as duas coisas são importantes. Né? Então, se você olha e ajuda o aluno a se sintonizar na equipe onde ele está inserido, facilita. Por isso que eu disse mais ou menos. Né? Depende também um tanto do quanto que você como supervisor está disposto a flexibilizar com o seu aluno e está disposto a trabalhar as suas dificuldades. Nesse último semestre eu tive que trabalhar em 2 casas de idosos, né? E eu, não sei trabalhar em idosos, socorro, né? Mas vamos lá, vamos tentar aqui do que eles estão falando, vamos olhar a instituição, né? Porque aí a gente vai flexibilizando as coisas. Mas aí sou eu como supervisora falando. Nós trazemos aqui muitas figuras
que estão envolvidos com o estágio, né? O supervisor, o orientador, o preceptor ou estagiário, só que ficou uma figura ali ainda que tem tanta importância, que é o responsável técnico. A senhora consegue explicar para a gente o que é esse responsável técnico? A universidade e o campo do estágio. Eles são os responsáveis por vocês. Né? É aquilo que eu já falei. Nesse meio do caminho, eu me acidento. É responsável da faculdade? A faculdade é responsável ou o campo de estágio é responsável? Né? Quem é responsável por mim enquanto estagiário? Se a gente tem no campo de trabalho a empresa responsável pela gente, no campo do estágio, a faculdade é responsável pela gente. O campo do estágio, ele fornece assistência, mas ele não é responsável. Alguns se colocam como responsáveis. Alguns estão juntos ali, assumindo junto com a faculdade essa responsabilidade. Outros nem tanto. Mas, em geral, a faculdade tem que ser responsável por você. Portanto, o campo técnico em termos de teoria e prática, é a faculdade. E essa liberdade que a Harumi falou, né, para a gente explorar, eu acho que ela é oferecida, fiquei pensando aqui, de acordo com o tema do estágio, né? Ela já não é tão aberta, porque cada estágio já é temático, né? Tem estágio, por exemplo, que eu falei da aula de processos grupais, tem estágio que é processos grupais. Então, o objetivo é trabalhar com um grupo. E, como a professora Cíntia trouxe, vai de acordo com quem vai te orientar. Né? Por exemplo, já teve supervisor que falou, eu não trabalho com esse público. Né? E, assim, não acho que isso é de todo ruim. Né? Porque ele pode falar, olha, mas depende da possibilidade que ele vai te apresentar. Por isso que eu acho que poderia haver uma maior flexibilidade nesse sentido, porque às vezes aquele público que ele quer trabalhar você já explorou e era outra coisa que você esperava para aquele semestre. Por isso que é uma discussão assim que eu acho que ainda tem essa liberdade, porque a faculdade fala, olha, temos esse leque de instituições para você trabalhar, você vai ver qual é a demanda e junto com o seu supervisor você desenvolve. Tem essas limitações que eu acho que não impedem ainda assim de você fazer um trabalho legal. Né? Mas vai de acordo com também o conhecimento técnico, porque você tem que dominar alguma coisa para você enxergar aquela dificuldade. Porque como que você vai enxergar aquela instituição? Qual é a ótica que você vai usar, né? Para enxergar ali? Às vezes você pode chegar, não sei, com uma visão da psicologia social completamente diferente de outra, por exemplo, né? Ou então, depende de qual fonte você vai beber ali para trabalhar naquele estágio. Tem essa liberdade, mas depende desses fatores ainda para você trabalhar. Conversando com alguns colegas, eles já disseram que tem a sensação que todos os estágios são a continuação de processos grupais, porque é muito comum que, por exemplo, em Psicologia Institucional 1, a gente trabalhe com grupos ainda, ou Psicologia Institucional 2. Eu entendo que possa ter esse encontro de teorias, mas não vejo que cada estágio é o mesmo. Até porque o grupo não é o mesmo, a gente pode começar por aí, né? Então já tem essa diferença. E a instituição também pode não ser a mesma, então já aumenta ainda mais aí. Mas eu acho que depende do trabalho que você vai propor, né? Então acho que já fica a dica também, né? Tenta buscar outras possibilidades de trabalho. Conversando com o supervisor. Olha, já trabalhei, pode ser o mesmo público, mas às vezes outro equipamento. Porque às vezes o supervisor pode falar, eu trabalho com esse público, mas não oriento nesse equipamento. Ou porque não é minha área de conhecimento, ou porque eu não posso orientar. Por exemplo, na área da saúde, apenas professores, né, formados na área da saúde, né, com especialização nessa área, que podem supervisionar na área da saúde. Às vezes você quer ir para o CAPS, por exemplo, mas precisa cair numa supervisão de alguém que te oriente para essa área. Ou na área educacional, né? É muito comum a gente, durante o estágio, por exemplo, explorar muito a CCA e escolas por conta da versatilidade de horários, né? Mas aí já fica uma outra dica, né? Tentar mudar essa janela de horários para que você possa circular mais nos equipamentos. Eu queria, assim, só trazendo aqui um pouquinho, nisso que Matheus está falando,
de que, assim, na minha percepção, e me corrijam, professora e Matheus, no que se eu estiver errada, né? Na minha percepção, assim, o trabalho feito mais individualizado, normalmente ele é realizado mais na clínica. Porque nos outros locais, nas outras vertentes da psicologia, seja organizacional, educacional, social, hospitalar, normalmente ela é feita em grupo, né? Então eu acho que por isso que existem esses diversos, a fala do Matheus, para mim, ela faz sentido por causa dessa questão de que tudo meio que é grupos, tirando ali a clínica mesmo, que é um processo individual. E a clínica só é individual quando você chega em psicoterapia. Ou seja, você só tem 2 semestres que você vai trabalhar sozinho. Isso é uma pena também, né, na nossa experiência, porque também afeta na qualidade do nosso ensino, porque, ok, dá pra gente entender toda uma justificativa que é utilizada no sentido de trocas, trabalho em equipe, mas chega uma hora na sua graduação que você já trabalhou demais em equipe, né? Eu acho que dá para mudar um pouco, né? E, de novo, isso é uma precarização porque a faculdade, ela prioriza o lucro dela. Porque ela diminuiu. Eu, pelo menos, acompanhei desde a pandemia uma mudança muito grave no corpo docente que reduziu, não só modificou o corpo, mas como reduziu, né? E ali os professores, como a professora já trouxe, não só tem que lidar com 12 pessoas, mas como nós também temos que lidar com o estágio de quarteto, por exemplo, no estágio que a gente tem que aplicar uma avaliação psicológica, né, em grupos, ou fazer outras atividades que a gente, dependendo da demanda, menos pessoas, a aplicação poderia render mais. Né? Dependendo ali da atividade, poderia render mais. Claro que um grupo de 30 pessoas, tinha uma professora minha que falava assim, às vezes você chega na instituição, eles te dão 30 pessoas para trabalhar, parece palestra. Porque não tem como você fazer atividade em grupo e observar 30 pessoas ao mesmo tempo. Nesse sentido, dá para entender que um quarteto dá para você se dividir, mas uma experiência com uma dupla, por exemplo, já mudaria muito mais, porque você consegue ter uma maior participação e o supervisor consegue acompanhar, ver você muito mais ali naquela dupla do que em quarteto, por exemplo. Né, professor? Eu acho que você pode dizer isso, que às vezes o trabalho em grupo, você nem sempre consegue saber o que cada um escreveu ali. Essa é a escrita de fulano, essa é a escrita de ciclano. Fulano, eu percebi que a sua escrita pode melhorar mais isso, eu percebi o seu relato mais aquilo, né? Então, o nosso eu ali, né, o conteúdo que a gente vai aprendendo, que a gente vai trazendo, se perde, né, nessa massa que a gente tem que trabalhar, e é uma pena. E assim, eu fico pensando muito no nosso protagonismo quanto isso, porque parece que se a gente falar para a faculdade, olha, não tá rendendo, eles vão falar assim, você que não tá sabendo tirar disso. E não é isso que acontece na realidade. Porque a gente que trabalha, que faz trabalho em grupo, a gente sabe que nem sempre a gente dá sorte de cair em um grupo que a dinâmica ali funciona bem legal e a gente consegue dividir e todo mundo faz a sua tarefa. A gente sabe que isso acontece, nem todo mundo consegue participar. Às vezes não consegue participar porque nem todo mundo participa realmente, ou porque é uma atividade que a gente tem que dividir migalhas. Aí fica assim, você faz o título, você faz uma frase e você faz uma linha do resumo. Porque é tanta gente trabalhando que não tem nem coisa ali para dividir. Tudo dependendo, fica um Frankenstein, né? É isso, um Frankenstein. E às vezes até para o nosso trabalho, que é muito de vínculo. Como é que aquele grupo vai vincular com esse monte de gente? E hoje quem vai falar com você sou eu. Hoje quem vai falar com você sou eu. Peraí. Então a gente, como estudante também, eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui é essa, de se posicionar também com a faculdade, né? Se organizar ali enquanto corpo estudantil e falar, gente, peraí, tá sufocando a gente, tá chegando num nível que eu não tô conseguindo aprender. Porque hoje, ali em quarteto, a gente consegue, ou trio, para discutir um caso é até mais fácil. Mas no mercado de trabalho, no dia a dia, nem sempre a gente vai estar em quarteto ali. E é se questionar quanto real é essa nossa prática. Né? Você trouxe a questão dos documentos, isso é uma deixa para a gente trazer o próximo assunto, que tem ainda a ver com a documentação, lidar com ela, que eu te trago, até posso trazer para o Matheus ainda para continuar, sobre quem é o responsável pelo registro documental dos relatórios e avaliações
e nesse processo de estágio, quem que se torna o responsável? Por comentar? Não, Pelo por registro. documentar. Para você, quem vai arquivar isso é a faculdade. Ah, tá, isso. Ou seja, o estagiário escreve e o professor tem que correr para corrigir para que possa arquivar isso. Porque a faculdade é responsável e o CRP cobra de que semanalmente a gente tem esses registros em prontuário, não necessariamente físicos, mas tem que ter algum registro de paciente, e isso para o resto da sua vida. Professora, Isso. como que a ética influencia nesse processo de manuseio de prontuários? O paciente ele tem acesso ao prontuário dele sempre que ele solicitar. Ele tem direito a ter acesso ao prontuário dele. Mas só você como supervisor ou você como estagiário é que pode acessar a esse prontuário. Outra pessoa de fora não tem acesso, porque o conteúdo daquele paciente, daquela sessão, e esse conteúdo é sigiloso. Isso no OBS também é assim, né, Matheus? Eu fiquei pensando até, professora, que também a gente está falando de um local em que é rotatório. Você está ali naquele semestre. Às vezes você não está mais, o paciente não tem contato com você, é a faculdade que ele procura. Então, por isso que é importante essa documentação permanecer com a faculdade, né? E aí, por exemplo, na Cruzeiro do Sul, o responsável é a UNEAP, que organiza, né, protocola. Por isso que existe toda essa cautela na produção dos nossos relatórios, porque, por exemplo, eles ficam aguardados. Você não sabe quem vai ler amanhã, se houver alguma necessidade. Por isso que é importante sempre, na descrição, trazer ali realmente as informações necessárias, né? Sempre respeitando também o que o Código de Ética diz, né? Nem tudo o que ocorre no seu atendimento, ele precisa ser ali protocolado, porque existem informações sigilosas, né? O Código de Ética, ele prevê, né, alguns assuntos que podem ser registrados, outros não, né? E tudo isso ele é guardado sob o cuidado da própria faculdade. Então, por exemplo, nos estágios de psicoterapia, a faculdade utilizava uma ferramenta online que a gente fazia alguns registros de como foram aquele atendimento, breves registros, que são os prontuários. Além disso, os relatórios semanais que são exigidos para que a gente registre, né, o andamento do nosso estágio. Então, tem esses relatórios semanais. Ao final dessa experiência, nós fazemos o relatório final, que é um apanhadão de tudo isso que a gente produziu, e deixa lá para a faculdade, né, professora? Isso mesmo. Antigamente, antes do Figo, isso era na munheca. Então, os registros após a sessão eram feitos num caderno onde todos os estagiários tinham acesso. Ah, então era mais perigoso, assim, né, eticamente falando. Uhum. Além disso, assim, eu estava até refletindo, abrindo assim uma aspas, assim, que eu mesmo já perdi o hábito até de escrever, né? Esse recurso da tecnologia é muito bom, porque, por exemplo, imagina alguém errar. Eu fui escrever e aí várias vezes eu tinha que riscar, porque às vezes você apaga e não fica registrado. Então imagina um documento, às vezes rasurado, que é um documento. Uhum. Bom, aqui agora, como nós terminamos as nossas perguntas, eu queria deixar aqui aberto, vou abrir primeiro para a professora, na sequência o Matheus, para vocês se despedirem, fazerem os agradecimentos que for necessário e divulgarem também as suas redes. E aí depois eu finalizo com a poesia de sempre. Hoje tem uma poesia relacionada a estágios que eu escrevi, então aí eu finalizo com a poesia e aí vocês têm agora um momento de abertura. Eu vou começar de novo brincando com vocês, dizendo: não se assustem, calma, vai dar tudo certo, eu garanto. Não é, Matheus, que dá tudo certo? Dá. É uma caminhada. A gente chega muito assustado no começo dos estágios, dizendo: ai meu Deus, é muita responsabilidade.
ai meu Deus, não vai dar certo. Aí conforme a gente vai caminhando, como o Matheus disse, a gente vai percebendo que a gente vai se dando ao desfrute de estar em relação. Vai estudando e vai conhecendo melhor aquela relação, aquela instituição, ou a nossa relação dentro da instituição, né? Os vários ambientes que a gente circula, ambientes e ambientes que a gente circula, ambiente que eu digo, ambiente interno também, né? Para que a gente possa ir tomando posse e aprendendo esse conhecimento, né? Acreditando que a gente está ali só emprestando a nossa subjetividade para que o outro possa crescer. E a gente aproveita para crescer junto, né? Porque o mais gostoso da relação é a relação. Então, de novo, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, conhecer o Matheus, que delícia. Parabéns pela formação, meu querido. Me coloco aqui à disposição de vocês sempre, como professora, supervisora, amiga. Se vocês precisarem de mim, vocês sabem que eu estou aqui. Obrigada. Sua rede social, professora. Como que a gente mesmo. te encontra? É Sinal de fumaça, manda carta. Né? Até para ouvir, aprender um pouco mais sobre TEA, porque a professora, como especialista em TEA, então vira e mexe nas redes sociais dela, ela traz um relato, algum trecho de algum conteúdo para fundamentar ali a fala, uma análise. Então, assim, explora e compartilha com a gente, com o nosso público, as suas redes. Eu acho, tenho quase certeza, que é Amazone Psi. Como que escreve Amazone, Pro? MAZZONI-PSI. Fica à vontade, Matheus, agora para fazer os seus agradecimentos, fazer suas pontuações finais e não esquecer de divulgar as suas redes. Legal, gente. Primeiro, assim, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, fiquei muito feliz em participar, que eu gosto muito, sabe? E aí, dessas trocas, e aí, ouvir a opinião de vocês, assim, refletir sobre a pergunta. Ouvir também, assim, esse lado da professora, né? Eu gosto muito de pensar muito, né, nisso. No olhar mesmo, né, que ela pôde acrescentar assim, ela falando, não, Matheus, eu acho interessante isso, muitas coisas casaram, por isso que a discussão foi muito gostosa. A mensagem também que eu quero deixar aqui é pro pessoal se unam, né, isso eu falo para todos os campos, né, não só para as turmas de psicologia de um campo, né, de todos, né, para que vocês possam unir forças também, né, porque eu acredito muito que esse processo de educação, ele também é construído com a participação dos alunos, né, então com essa união vocês podem dialogar melhor com a universidade e se impor também, e usar desses recursos para poder conversar, né, porque durante a graduação a gente participou, a gente vai vendo algumas mudanças que a gente acha que a gente não pode, né, participar, mas a gente também tem uma voz nesse processo educativo que também é nosso, né, porque a vivência de estágio também é nossa, né, nós também temos uma participação, né, como diz Paulo Freire, que fala de uma pedagogia protagonista, participativa, né? Então, como que a gente fala de um processo de educação em que a gente só vê as normas surgindo, os nossos deveres, o que a gente precisa fazer, né? As mudanças acontecendo sem a nossa ação, sem o nosso consentimento ali dentro, né? E também, assim como a professora disse, é um processo que passa, né? A gente recebe essas informações, né? Às vezes, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? A gente dá, né? A supervisão eu acho que a supervisão é exatamente esse momento, é o momento que a gente senta, conversa, tô com medo, mas calma. Se a gente conversar como é que vai acontecer, se a gente planejar, melhora o seu medo, né?
Então, são questões, né? Eu também quero deixar aqui uma indicação de leitura, a nota técnica do Conselho Federal de Psicologia, que foi publicada no dia 9 de dezembro, que ela fala sobre esses estádios. Eu acho importante todo mundo ler, que ela fala sobre essas questões, né, as exigências, o próprio posicionamento do Conselho de Psicologia, que inclusive faz uma crítica a essa mudança, né, da preceptoria e da qualidade dos ensinos, né, da psicologia nas universidades, né, que não pode, o lucro, né, das universidades não pode se sobressair a qualidade do aprendizado, porque esse aprendizado um dia vai se tornar uma atuação profissional e ela tem que ser entregue com qualidade e com segurança, né? A gente tem que sair da universidade com o mínimo de segurança para ir para o mercado de trabalho, com conhecimento teórico e técnico para a gente ir, né? E a universidade até o momento já perdeu professores muito bons, né? E a gente não pode permitir que isso continue fazendo, porque são experiências que a gente perde também, né? Então, usem desse espaço da universidade, né? Se apropriem dessas leituras que também falam dos direitos estudantis, porque nós também temos direitos na mesma medida que temos deveres, né? Sou recém-formado, estou começando um Instagram novo, pretendo falar muito sobre psicologia de modo geral, bastante sobre psicologia social e psicologia sócio-histórica, que são as coisas que eu mais amo. O meu Instagram é o explica.psicologia, né? Tô começando ainda a postar conteúdos lá, tá bem recente, muito novo, mas né? A ideia é discutir de tudo, desde filmes até notícias, conto aí com vocês. Eu vou só fazer um adendo aqui, que eu acabei não fazendo na hora que a gente estava falando da preceptoria. A preceptoria surge em função da área médica. Os médicos, eles têm os preceptores, porque fica lá o supervisor graduado, né? E os menos graduados, ou os R1, R2, R3, sei lá das quantas, vão ajudar os menores a se inserirem no campo de trabalho, no campo de atuação. Essa deveria ser a prática, ou essa poderia ser a prática dentro da psicologia. Mas a gente, como área psi e não médica, a gente está esquecendo da subjetividade. Então, a gente olha para o corpo, a gente olha para o comportamento, mas a gente não olha para o sujeito. Então, precisa voltar para o sujeito antes de olhar para a preceptoria, antes de olhar para o comportamento, antes de olhar para o, né, sei lá o quê. Volta, a gente tem um psi aí. Então, acho que isso é super importante a gente lembrar. Desculpa. Aproveito a oportunidade de estar com vocês sempre no podcast da turma. É sempre importante a gente abordar conteúdos que são de interesse dos graduandos, seja para trazer reflexões válidas, tecer críticas, reconhecer erros. Isso é fundamental, é a prerrogativa do podcast, dar espaço para fala, e convido sempre vocês a seguirem o podcast da turma no Instagram, @podcast da turma. Por lá vocês ficam por dentro de tudo que acontece. Muitos projetos estão saindo do forno, muito conteúdo. Divulguem sem medo. Nós temos um conteúdo de qualidade. E também convido a me seguirem, @Ezequiel S. Freitas. Agradeço a todos que estão aqui hoje por essa produção e devolvo aqui para minha colega Harumi. Eu queria agradecer à professora, ao Matheus. Assim, foi um prazer gigantesco ter vocês com a gente, aprender, sabe, matar a saudade da professora. Eu queria, assim, também fazer só um comentário e dizer que, assim, nós, enquanto psicólogos, temos, sim, ser técnicos, mas a gente não pode esquecer de ser humano,
né? Porque a gente trabalha com a humanidade do outro, né? Então, assim, a gente tem que ser humano porque, né, Jung diz isso, né? Que a gente, antes de tocar o outro, a gente tem que saber que a gente está trocando numa pessoa, né? No sentimento daquela pessoa, a gente vai influenciar ali, fazer ela refletir sobre a própria vida dela, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente pode tanto auxiliar na melhora de um indivíduo, como também afundar um indivíduo, né? Então, eu acho que é isso, a gente ter esse equilíbrio entre técnico e humano é essencial, né? A minha rede social é Estrela Harumi. E para finalizar, o 16º episódio do podcast da turma, eu vou trazer para vocês uma poesia autoral. Caminhos do Novo. Na vida, estar aberto é mais ser esperto. Abrir-se ao novo é o passo mais certo. Nos corredores da academia, onde o saber se esconde, os estágios são trilhas, onde a prática responde. Cada dia uma lição, cada erro um aprendizado. Na vivência do real, o conhecimento é ampliado. Como andarilhos em caminhos desconhecidos, descobrimos ferramentas em territórios divididos. Metáforas da vida, em cada experiência, nos ensinam a buscar com maior consciência. O estágio é o espelho que reflete a verdade, mostra os caminhos com clareza e realidade. É na prática que se molda o desejo de atuar. Escolhemos as trilhas que queremos trilhar. Com olhos abertos e a mente inquieta, a vida nos ensina na jornada concreta. Cada encontro uma chance de crescer e aprender. Cada desafio uma ponte para o saber. Na realidade crua, encontramos a direção e com coragem seguimos nossa vocação. O novo é um convite para a transformação. Nos estágios da vida, encontramos a missão. Nas metáforas e rimas, a poesia marginal nos lembra que o real é o nosso ideal. Até a próxima!